Eu vou ler um texto bíblico que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos 11 em diante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, mas muita atenção nesta leitura sagrada. Aí na sua casa, onde você estiver, coloque a mão no coração e ouça. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Veja o que eles disseram para Jesus. Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles que estava curado, que era samaritano, viu sua cura, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: a tua fé te salvou, levante-se e vá, você está curado. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. O Senhor Jesus estava passando por um determinado lugar e havia ali, naquela aldeia, 10 homens leprosos. Aqueles homens estavam sofrendo muito com a lepra, com a doença, e sofrendo também com o isolamento. Eles tinham que ficar longe da família, longe da sociedade. Além de sofrer com a doença, os leprosos sofriam também com a discriminação. O que aconteceu? Jesus, quando passava por ali, aqueles homens pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Naquele tempo, os leprosos eram considerados imundos, impuros. Então, o que acontece? Quando chegava um leproso perto de uma pessoa saudável, ou num grupo de pessoas, as pessoas começavam a gritar: imundo, imundo! E todos saíam de perto com medo de pegar lepra. Então era um sofrimento terrível. Aqueles homens clamaram pela misericórdia de Jesus e Jesus disse: vão até os sacerdotes para que os sacerdotes examinem vocês. E eles acreditaram na palavra de Jesus que seriam curados e foram em direção ao templo. Só que o que acontece? Quando um leproso ficava curado, quando um leproso ficava sarado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia examiná-lo como um médico, para ver se realmente ele estava curado. E se ele estivesse curado, deveria oferecer a Deus uma oferta de sacrifício e podia voltar ao convívio da família e da sociedade. Então, era o sacerdote como um médico que examinava para ver se a pessoa estava curada. Por isso que Jesus falou para aqueles 10 homens: vão até os sacerdotes para que eles examinem vocês. Jesus estava dizendo: se vocês creem, vão até os sacerdotes porque eu vou curar vocês. E eles acreditaram e foram em direção do templo. No meio do caminho, os 10 foram curados. Um voltou onde Jesus estava e deu glórias a Deus. Agradeceu pela cura. Aí Jesus olhou e disse assim: mas eu curei 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem viesse para dar glória a Deus,
a não ser este estrangeiro? Os 10 foram curados, mas apenas um voltou para dar graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, amigo e amiga, tome como exemplo para a tua vida esse um. Tome como exemplo para a tua vida esse, que voltou para agradecer Jesus. Muita gente faz hoje exatamente o que os 9 fizeram. Recebe a bênção, mas abandona Jesus. Eu estou na igreja desde criança, desde pequeno. Eu cresci na igreja. E eu já vi tanta gente sendo curada, libertada, abençoada. Tanta gente recebendo milagres de Deus. E tem aquelas pessoas que permanecem fiéis. E vão permanecer fiéis até a morte, ou até Jesus voltar para nos buscar. Mas eu já vi também tanta gente que depois que é curada, depois que consegue emprego, depois que alcança a bênção, abandona a igreja e abandona Jesus. É o que acontece com muita gente. É muito triste isso. As pessoas recebem a graça e dizem: tchau, Jesus, tchau, igreja, tchau, padre, e se afastam do caminho de Deus. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Meu irmão e minha irmã, receba as bênçãos e permaneça com Jesus. Receba os milagres e permaneça fiel a Jesus na igreja por toda a vida. É assim que tem que ser. Isso é muito importante. O segundo texto bíblico que eu vou ler vai demonstrar para a gente por que isso é importante. Permanecer com Jesus. Põe a mão no seu coração e ouça. No mesmo Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versos 24 em diante. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa, varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. O que Jesus disse aqui nesta palavra? Quando o demônio sai do corpo de uma pessoa, quando ele é expulso, ele anda por lugares áridos procurando habitação e não encontra. Então ele diz: eu voltarei para a casa de onde eu saí. Eu voltarei para o corpo de onde eu saí. Aí ele volta para ver como a pessoa está. E ele encontra a pessoa, muitas vezes, longe da igreja, vazia de Deus. É aquela pessoa que recebe uma bênção e para de vir na igreja. É aquela pessoa que alcança uma graça e abandona a igreja, abandona Jesus. Então aquele demônio, como Jesus disse, vai voltar para ver como a pessoa está e encontra a pessoa vazia de Deus. Então ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, entra novamente no corpo da pessoa e o estado dela se torna pior ainda do que era. Por quê? Porque um dia ela esteve na presença de Deus. Um dia ela foi abençoada. Mas agora ela abandonou Jesus e o estado da pessoa se torna pior ainda. Então é por isso que a pessoa não pode abandonar Jesus. Ela não pode se desviar do caminho. Porque se ela se desviar do caminho, o demônio vem com 7 espíritos piores do que ele, entra no corpo da pessoa e o estado dela se torna pior ainda. Então, na verdade, o que as pessoas têm que fazer? Alcançar as bênçãos de Deus e permanecer fiel na igreja.
Porque sendo assim, você permanecendo fiel na casa de Deus, após alcançar a vitória, após alcançar a bênção, permanecendo fiel, praticando a palavra de Deus, participando das missas online, quem mora longe, mas vindo para a igreja, quem mora em São Paulo, para participar da missa presencial, estando em comunhão com Jesus, o Senhor Jesus habitará em você, em mim, em nós. Então, quando o demônio olha para o padre, ele não vê o padre, mas ele vê Jesus. Quando o demônio olha para uma pessoa que é fiel, ele não vê a pessoa, ele vê Jesus. A pessoa não está vazia de Deus. Então o demônio diz, aí eu não posso entrar. E ele se mantém fora da vida da pessoa. Por quê? Porque ela permaneceu fiel. Então alcance as vitórias para a tua vida, alcance bênçãos, alcance milagres. Mas permaneça fiel a Deus. Não esqueça do que Deus fez por você. As pessoas têm uma facilidade muito grande de esquecer o bem que recebem de Deus e até dos seus semelhantes também. Quantas vezes a gente faz o bem para uma pessoa e depois a pessoa fala mal da gente? A gente faz o bem para a pessoa e em vez de esperar ou de receber gratidão, recebemos ingratidão. Isso é muito triste. Mas nós temos que fazer o bem sempre. Aquela pessoa é ingrata. É entre ela e Deus. Eu vou sempre fazer o bem para ela. Então, nós temos que ser gratos a Deus e às pessoas que nos ajudam na vida. Isso é muito importante. Então, guarde bem esta palavra, receba as bênçãos que você precisa e permaneça fiel a Jesus.